Boa tarde a todos. Eu gostaria primeiro de fazer um pronunciamento. Primeiro, agradecer a passagem aqui do Moser, Jackson e Denis. São três profissionais que foram super corretos conosco, nos tiraram da Série C e, infelizmente, a expectativa nossa do Paulista não foi alcançada. De antemão, já adianto, desde sábado, após o jogo, nós já havíamos decidido que respeitaríamos até o processo eleitoral. A instituição é muito maior que qualquer um de nós e por isso optamos pela permanência do Moisés, treinador do Sub-20, e do Benhur no comando do Guarani Futebol Clube nessas próximas duas partidas. Toda e qualquer informação que foi dada a respeito de procuras sobre treinadores, sobre outros treinadores, não é verdadeira. Nesse clube, quem responde pelo departamento de futebol sou eu, e é óbvio que eu tenho toda a confiança e autonomia para ligar para esses treinadores, para ligar para outros profissionais e convidá-los ou não para vir para o Guarani. E desde sábado, desde domingo, na verdade, de manhã, nós chegamos bem tarde, no domingo tivemos uma reunião, quando foi decidida pela demissão da comissão técnica anterior, o CA e o presidente me passaram que nós iríamos respeitar esse processo. Então, desde então, não foi falado com nenhum profissional. Isso eu garanto para vocês. E eu acho que vocês já perceberam, pelo menos desde o período que eu estou aqui, e desde o início do mandato do Ricardo, que é melhor ainda como prova, nunca nós trabalhamos com mentiras aqui, ou com factoides. A gente sempre falou a verdade para vocês. Então, mais uma vez, para o nosso torcedor, nós garantimos que houve sim toda a convicção e planejamento numa expectativa gigante, lógico, de Paulista, pelo que nós tínhamos realizado já na Série B. Ela não aconteceu, nós reconhecemos o erro, nós assumimos o erro. Essa responsabilidade é minha como chefe do departamento de futebol. E para corrigi-la, nós teremos calma para corrigi-la a tempo, respeitando um processo que acaba dia 12 de março, que é o processo eleitoral no Guarani Futebol Clube. Mais uma vez, em respeito à instituição. Era isso que eu queria primeiro me pronunciar para que vocês possam fazer as demais perguntas. Pastana, então a chegada do novo treinador só vai acontecer depois do dia 12 de março, para deixar bem claro. E mudança no elenco vai acontecer, vocês já estão planejando, porque o Moser trouxe muitos jogadores, né? Vários atletas foram indicações dele. Um deles, um caso específico do Lucas Marques, né? Que no fim deixou o Guarani, foi lá para Belém do Pará, foi reprovado no exame. Gostaria que você falasse sobre essa situação também. Ótima pergunta. O Lucas, na verdade, tem um pequeno estiramento que em 3 ou 4 dias seria facilmente tratado e ele teria condições de jogo. Nós temos todos os relatórios médicos, relatórios físicos. Ele jogou contra o São Bernardo, ele atuou no dia seguinte nos treinamentos, tanto na quinta-feira quanto na sexta-feira. Na sexta-feira, inclusive, perfazendo uma total quilometragem de 6 quilômetros num treino. Então, assim, eu respeito procedimentos, eu respeito o processo, cada clube tem seu processo diferente, cada clube adota uma maneira de trabalhar, mas enfim, nós respeitando também o contrato do atleta, pedimos para que ele retornasse, ele já vai treinar hoje normalmente, então não sei bem o que aconteceu, mas a gente respeita o contrato com o atleta, ele é nosso atleta, tinha sim solicitado a liberação, porque o treinador do Remo pediu a contratação dele, enfim, eles iriam jogar na quinta-feira, se não me engano, a Copa do Brasil, e o departamento médico do Remo entendeu que ele não poderia participar dessa partida, e por isso preferiram que ele voltasse, ao invés de tratar 2, 3 dias e colocá-lo em condição de jogo. Ele é nosso atleta, então retornou e está à disposição. Pastana, em relação ao estilo de técnico que vocês pretendem, né? Claro que você já abordou que isso está sendo feito com cautela, com calma,
mas como que o Departamento de Futebol e o Conselho de Administração estão dialogando para entender o perfil de técnico que o Guarani precisa neste momento? O perfil que nós desejamos é que ele tenha alguma experiência na Série B, é o objetivo maior do clube. São 38 rodadas em praticamente 7 meses, é um campeonato longo, desgastante. Então, nós preferimos que seja um treinador que tenha alguma vivência na Série B e que tenha também conhecimento sobre os nossos atletas, sobre os atletas que hoje já constam no elenco. Eu não respondi a pergunta anterior até o fim, você me desculpa, mas serve como complemento para a sua, referente a alterações. Nós só podemos fazer alterações a partir do dia 10 de março, que nós temos 4 trocas no regulamento atual para a disputa sequencial de um campeonato do interior. Então, assim, não se esperem que nós vamos trocar 50%, 60% do elenco, nós não acreditamos nisso. Quando a gente vence, não está tudo certo, quando a gente perde, não está tudo errado. Todo esse elenco que está aí não foi construído só pela mão do Moser, foi construído a várias mãos. Então, a gente acredita, sim, nesse elenco, que ele possa, sim, reverter essa situação, e foi por isso que a gente optou pela troca da comissão técnica. Passana, na verdade eu queria, enfim, o foco da coletiva hoje, claro, é falar sobre a comissão técnica, os jogadores, mas eu queria também que você falasse a respeito do próximo jogo, que é contra a Inter de Limeira, né, que está com essa questão do estádio, que eles estão querendo, enfim, foi interditado por conta das chuvas. Eu queria saber, é um jogo importante para o Guarani, se vocês estão acompanhando isso, se tem já alguma negociação avançada para onde deve acontecer essa partida. A gente sabe que o mando é da Inter, mas imagino que vocês estejam acompanhando isso de perto. Nós estamos acompanhando, é um jogo importantíssimo para a gente, é só sobre ele que nós falamos internamente. Claro que eu estou dando respostas para vocês sobre planejamento, sobre futuro, sobre passado, mas o que a gente pensa internamente é só nesse jogo contra a Inter. Ligamos para a federação, estamos em contato com a federação e com a própria Inter de Limeira direto. O jogo estava programado já para ir para Itu, houve uma reviravolta. Lá em Limeira estão tentando recuperar o estádio, recuperar também o gramado. Vai ter a avaliação do pessoal da federação para ver se libera o estádio. Creio eu e espero eu que hoje até umas 6 horas da tarde, 7 horas da noite, a gente já saiba qual o local que será esse jogo. Mas estou acreditando que deve ser em Limeira mesmo. Pergunta para o presidente. Presidente, sobre o Moisés Moura, né? Como foi a conversa, né, do senhor com o Rodrigo Pastana, com ele? Está confiante no trabalho dele nesses 2 últimos jogos? E se ele for bem, né, existe a possibilidade até de uma permanência no cargo, ou o Guarani pretende mesmo trazer um outro treinador? Vamos lá. O Moisés chega no final do ano passado com um currículo muito bom, tendo feito um excelente trabalho no Braga, no Sub-20 do Braga. Fez o trabalho da Copinha e com muito conceito, com muito conhecimento para agregar esse time. Ele já vinha acompanhando os jogos e a gente tem que dar sempre uma oportunidade para o pessoal da casa. Foi assim com o Carpini, foi assim com o Humberto, e a continuidade do trabalho vai de resultado, de como o grupo vai se comportar e da transformação de comportamento que a gente espera que a equipe tenha. Porque é uma equipe que faz bons jogos, faz um jogo intenso contra o Santos, uma marcação forte, depois consegue 2 vitórias seguidas e aí vem 2 resultados negativos. O que a gente precisa é acabar com essa oscilação. Então a gente vai aí dar o suporte total, acredita no trabalho dele e vamos analisar o comportamento da equipe nesses jogos. Presidente, já foi mencionado, né, que o Guarani passa por uma transição com esse processo eleitoral. E é claro que o Conselho de Administração ele não tem só o Ricardo Moisés tomando decisões, contratando técnico, nem demitindo. Mas a gestão, Ricardo Moisés, vai para o seu 9º treinador. Estou colocando nessa conta o Benhur Moreira, que comandou o time na Série B em alguns momentos. Esse número te incomoda? Você queria ter um trabalho mais longo? E a gente tem que lembrar aqui, né, Carpini ficou muito tempo, o Daniel Paulista ficou muito tempo, foram 8 meses de Moser.
mas são 8 nomes contratados desde agosto de 2019. Qual o balanço que você faz desse período, presidente? Vamos lá. O Conselho de Administração ele sempre prega pela continuidade do trabalho. O Carpini completou mais de um ano à frente do Guarani. Depois também a gente tem uma sequência muito boa com o Felipe, e aí o Cruzeiro faz uma proposta e leva ele daqui. Depois a gente faz também um trabalho longo com o Daniel Paulista e agora com o Mozart, né? Então a filosofia nossa é sempre de continuidade, até porque o Guarani ele busca uma identidade e isso só vem com a continuidade dos trabalhos. O número às vezes ele impressiona, mas se você for analisar, isso não depende só do Guarani, que nem teve treinadores que teve proposta e acabou deixando. O que teve sempre é a atitude do Conselho de Administração quando necessário, e essa intervenção a gente faz nos momentos corretos. Muito se falou que o Mozart estava aqui por causa de multa ou coisa disso. A gente escutou absurdos de multa de R$500 mil, de R$1 milhão. Isso é completamente mentira e especulação. Todos os contratos feitos até hoje foi sempre dentro da realidade financeira do Guarani e por isso que desde o Carpini o Guarani não tem nenhuma ação trabalhista de treinador ou executivo. Isso é a responsabilidade do Conselho de Administração cuidando do Guarani. Então, a gente busca sim uma continuidade, a gente vai ter que ter muita sabedoria aí como conduzir agora o Guarani e quais decisões tomar em véspera de eleições. Mas a gente sempre respeita o processo eleitoral e todas as decisões são extremamente debatidas no Conselho de Administração. Então, o Conselho de Administração, nessa decisão do desligamento da comissão, se reuniu aqui no domingo de manhã para a decisão. É um conselho consciente que não toma nenhuma decisão no calor da emoção ou dentro de vestiário. Isso, para mim, não pode ser dessa forma e a gente tem essa consciência e isso que faz o Guarani não ter ações trabalhistas gigantes de rescisão de contrato e coisa do tipo, como tinha no passado. Então a gente se reúne, debate e vamos junto com o departamento de futebol analisando os próximos passos. Aliás, só aproveitando, é importante você ter falado da multa, presidente, porque esse foi um tema muito debatido nas últimas semanas, que a multa teria adiado uma possível saída do Mozart depois do jogo contra o São Bernardo. O senhor, então, não confirma essa informação. O que você poderia passar para o torcedor também em relação a como foi esse desligamento? Se foi um acordo entre vocês ou se partiu exclusivamente do Conselho e do Departamento de Futebol? A gente vinha de 2 vitórias seguidas e tivemos um resultado, para mim, até vergonhoso, e peço desculpa a todos os torcedores, que foi o resultado do jogo contra o São Bernardo. E ali a gente esperava que o time fosse reagir de imediato, porque vinha de 2 vitórias e tinha tido um tropeço. A hora que você tem um resultado negativo contra o lanterna da competição, seguindo de um resultado muito ruim dentro do brinco, a gente vê que é o momento de troca e de imediato a gente faz o desligamento da comissão.